E a mensagem que Deus quer para nós neste dia nos diz: a alegria de servir a Deus. Servir ao Senhor com alegria é a chamada para todos aqueles que conhecem ao Senhor. Mas muitas vezes nós damos espaço para a tristeza no nosso coração, devido a tantas dificuldades que surgem nos nossos caminhos, até mesmo nos trabalhos da igreja, na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. No Salmo 125:1 nos diz: como seres humanos, todos nós teremos nossas crises, mas não devemos deixar nada nos roubar o prazer e a alegria de servir a Deus. Essa é uma das grandes promessas e verdades do Senhor para a nossa vida, porque muitas vezes esperamos que aquele milagre aconteça, mas nós não permitimos que a graça e a misericórdia de Deus se faça presente na nossa vida. Quando buscamos ao Senhor, mesmo na dor, Deus nos fortalece, Deus nos reergue do chão e nos dá todas as ferramentas necessárias para nós vencermos todos os problemas da nossa vida. É como aquela passagem onde Pedro estava preso. Imagina você preso numa situação onde você era inocente. Pedro tinha todos os motivos para aquela hora se revoltar, brigar, de dizer: Senhor, olha, eu estou aqui te servindo e olha onde eu estou agora, sendo maltratado, apanhando, sendo xingado, humilhado, por coisas que eu não fiz. Pedro tinha todas as razões e motivos para poder fazer isso, mas Pedro não o fez. Pedro simplesmente, mesmo ali naquela situação de dor, mesmo trancado naquela prisão, ele louvava e bendizia o nome do Senhor. E qual foi o milagre que aconteceu? Deus, vendo as orações de Pedro, a qual ele poderia estar murmurando, mas no entanto ele estava ali louvando a Deus, Deus vai lá e resgata Pedro. O anjo chega até lá, abre as portas e tira Pedro da situação em que estava. E é por isso que Deus nos pede nesse dia confiança nele. Ainda que o nosso coração esteja ferido, é preciso estarmos com o nosso coração aberto, servir a Deus a todos os momentos e a todos os instantes. Temos que lembrar que Deus nos capacita. Muitas vezes aquilo que achamos que é impossível na nossa vida, aquela situação tão difícil de ser ultrapassada, mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, estamos ali servindo ao Senhor, o impossível se torna possível na nossa vida. A alegria de Deus é um legado da nossa alma. A alegria do Senhor é a força da nossa vida, aquilo que transforma tudo. Aquilo que está escuro volta a ter brilho. Aquilo que está perdido acaba sendo encontrado. Aquilo que é impossível se torna possível. Há uma conexão de alegria entre o Senhor que chama e o servo que serve. Porque a alegria, irmãos, é o combustível da nossa persistência. Se nós damos espaço para a tristeza, se nós damos espaço para o pessimismo, para o negativismo na nossa vida, com certeza a graça de Deus começa a ficar muito distante de nós. E o buraco cada vez mais profundo, a ponto de muitos de nós até vivemos momentos de depressão, de vermos que nada há solução. E quantos de nós passamos por situações como essa? Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus nos convida
a servirmos o Senhor. Mesmo ferido, mesmo machucado, mas Deus é aquele que está ali do nosso lado, nos levantando e nos reerguendo para a nossa vitória. Quantos de nós, muitas vezes, passando uma situação difícil na nossa vida, e de repente aparece alguém pedindo uma ajuda por um problema. E quando nós começamos a entender a situação do outro, a gente vê que o problema que ele está enfrentando é muito maior do que aquele que nós estamos vivenciando, onde a gente acaba deixando o nosso de lado para pensar no outro. E quando a gente se dá conta, além de termos ajudado o próximo, o nosso problema também foi ajudado pelo Senhor. Porque o bem que eu faço ao outro, Deus sempre vai nos retornar em dobro. Mas é preciso compreendermos, irmãos, enquanto ficarmos murmurando em meio aos treinamentos, às dificuldades da nossa vida, enquanto ficarmos murmurando e lamentando por aquilo que nós estamos enfrentando, é preciso você compreender que o murmúrio é o louvor do inimigo. É muito importante você refletir sobre isso. Toda vez que eu estou murmurando por um problema que eu estou enfrentando, eu estou louvando ao inimigo, que está ali aplaudindo pela dificuldade que nós estamos enfrentando. E o murmúrio muitas vezes faz a gente desistir. O murmúrio faz a gente ver um problema que às vezes não é tão grande se tornar gigante aos nossos olhos. O murmúrio muitas vezes impede de que a graça de Deus chegue até a nossa vida, de que Deus venha falar conosco. Porque se eu começo a murmurar, eu vou criando barreiras e mais barreiras, aonde Deus não consegue se aproximar. E com isso o inimigo vai cada vez mais nos afundando. A alegria, meu irmão, é preciso compreender que a alegria é uma promessa do Senhor. Não permita que o mundo roube a nossa energia e paz. Não permita que o mundo, mesmo em momentos de dificuldades, tire a alegria e a esperança de você vencer. Porque cada vez mais que você confiar e acreditar e se colocar no colo do Senhor, tenha certeza, Deus cada vez mais vai te fortalecer. Problemas que parecem impossíveis se tornam possíveis na tua vida e na tua história. Existe uma promessa de Deus para todos nós. Uma promessa de alegria, de felicidade, de vitórias, de milagres. Tudo isso Deus prometeu e Deus está cumprindo na vida de cada um de nós. Mas para aqueles que não perseveram, para aqueles que não esperam, para aqueles que não confiam no Senhor, essas promessas podem até vir a acontecer, mas vai demorar muito. Porque ainda estaremos passando naquele processo de trabalho, de mudança na nossa vida. Mas quando olhamos para dentro de nós, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações e colocando tudo isso nas mãos do Senhor, Deus nos fortalece, Deus vai nos reerguer, e a promessa que Ele tem para todos nós vai ser cumprida. Porque Deus está ao nosso lado a todo momento. Todos aqueles que servem com alegria, com certeza verão os milagres acontecer na tua história. Eu posso até trazer um pequeno relato para você. Uma vez participando do grupo de oração, Rainha da Paz, eu fiquei encarregado de fazer a parte da animação do grupo. Só que naquele dia eu estava tão chateado, meu dia foi tão complicado, porque quando a gente serve ao Senhor, muitas vezes o inimigo usa de ferramentas para nos desanimar, para nos destruir, para nos desmotivar. E aquele dia foi um dia muito complicado para mim. No meu trabalho, nos meus afazeres. E quando foi se aproximando a hora do grupo de oração, eu ainda me perguntava
que vontade de não ir. Mas como eu tinha assumido um compromisso, eu disse, eu vou, mesmo não querendo. Vim até o santuário, fui na capela fazer as minhas orações. Chegando lá, falei ao Senhor, Senhor, olha, o Senhor sabe que eu não estou bem hoje. O Senhor sabe que eu não estou legal, que o meu dia foi difícil. Mas eu apenas venho lhe fazer um pedido. Que ao começar este grupo de oração não seja eu lá, mas que o Senhor esteja conduzindo esse grupo de oração. Porque se eu deixar transparecer aquilo que eu estou sentindo, eu poderei prejudicar o trabalho que o Senhor tem no coração das pessoas que estarão nesse grupo de oração essa noite. Terminei minhas orações e fui lá fazer o grupo de oração. E assim que começou as músicas, começamos a louvar, e Deus foi agindo, o Espírito Santo trabalhando e milagres acontecendo. E eu confesso que todo aquele peso que eu estava antes, na hora eu nem lembrei que eu tinha meus problemas. Nem lembrei das situações que eu tinha passado durante o meu dia. E o grupo de oração foi maravilhoso. A ponto que depois eu fui na capela, voltei para agradecer a Deus e disse, muito obrigado, Senhor. Obrigado por não ter permitido que o meu eu pudesse estar naquele momento, mas sim o Senhor conduzindo aquele grupo de oração. E como se Deus falasse ao nosso coração, Deus, uma simples palavra. Saiba, filho, que quando você olhou para o meu trabalho, quando você estava servindo aquele grupo de oração, através do teu trabalho, do teu chamado, eu estava curando o teu coração. Eu estava tirando as tristezas, as dificuldades e os pesos que estavam pesando sobre você. E aí foi que eu compreendi. E me fez muito bem recordar aquela passagem. Quando Paulo estava ali tão preocupado com tantos afazeres e tanta coisa para ser resolvida, e Deus de repente diz ao coração dele, Paulo, cuida das minhas coisas. Deixa que eu irei cuidar das suas. E muitas vezes é isso que Deus quer colocar para a nossa vida, servir com alegria. Ainda que eu esteja ferido, machucado, triste, humilhado, pisado, mas sirva com alegria ao Senhor. Porque ao mesmo tempo que você está servindo, Deus está olhando por você, pelas tuas dificuldades e pelos teus problemas. Teu milagre com certeza irá acontecer na tua vida. E só para que você compreenda, eu trago uma pequena história agora. Certa vez havia um povoado muito pobre em uma cidade distante, onde morava uma garotinha muito bonita, simpática, mas sua mãe parecia não ter muito cuidado. E a criança muitas vezes andava até com a roupinha suja, rasgada. Não havia muita preocupação com aquela criança. Suas roupas eram velhas, maltratadas. A garotinha estudava na primeira série da escola local e certo dia o professor, ao ver aquela garotinha tão bonita, mas tão mal cuidada daquela forma, começou a pensar, como é que uma criança tão bonita quanto essa pode vir tão desarrumada para a escola? E no final daquele mês, assim que o professor recebeu o seu salário, o professor tomou uma decisão. Ele foi até uma loja, comprou um vestido azul e deu de presente àquela menina. Falou, olha, é para você. A menina ficou feliz, correu para casa, foi mostrar o presente que havia ganhado do seu professor. Era um lindo vestido azul. A menininha foi rapidamente vestir aquele vestido e a mãe percebeu o quanto era ruim mandar a garota para a escola tão suja,
e até despenteada, nem sequer o seu cabelo era penteado. Pensou: vou dar um banho na minha filha e vou arrumá-la melhor, para ela ficar mais bonita ainda nesse vestido. E passou todos os dias a dar banho naquela jovem, pentear seus cabelos, cortar as unhas, escovar os dentes. Naquele mesmo final de semana, o pai da menina disse à esposa: querida, você não acha vergonhoso que a nossa filhinha, sendo tão bela e arrumada, mora em uma casa como esta, toda suja e caindo aos pedaços? Vamos combinar uma coisa. Você cuida da faxina e eu, nas horas vagas, vou pintar as paredes, arrumar a cerca e dar um jeito no jardim. Passando algumas semanas, toda a vila começou a reparar. A casa da família da garotinha do vestido azul se destacava na vila. Era uma casa bonita. Flores que enchiam o jardim e a limpeza do quintal era uma atração para todos que passavam por ali. Aquela casa, que até então era mal abandonada, começou a ser um ponto de atração àquela população. Diante disso, os vizinhos da menina também ficaram constrangidos. Imagina nós morarmos em casas mal acabadas e feias. Decidiram também pintar as fachadas, plantar árvores e flores. Em pouco tempo, toda a vila estava transformada. Nem parecia a mesma de meses atrás. Então, um senhor muito influente na região percebeu a dedicação daquela comunidade e achou que ela merecia um auxílio às autoridades locais. Foram até lá o prefeito e contou a eles tudo o que estava acontecendo. O senhor saiu da prefeitura com uma autorização para formar uma comissão para avaliar quais eram as melhorias que aquela vila precisava. Afinal de contas, era a atração da cidade. E no final daquele mesmo ano, o chão de terra foi substituído por asfalto, o esgoto a céu aberto foi canalizado, as ruas receberam iluminação pública e até uma bela praça foi construída em frente a uma igreja. Vendo aquela vila tão bem cuidada e tão bela, quem poderia pensar que tudo aquilo começou com um simples vestido azul? Um professor que tinha apenas a intenção de ajudar a garotinha, mas que acabou fazendo um bem maior. Transformou a vida de uma população inteira. Quando nós, irmãos, fazemos os bens a pessoas, muitas vezes não percebemos as mudanças que estamos causando. Você já ouviu falar da teoria efeito borboleta? No ano de 1963, um cientista chamado Edward analisou uma teoria que ficou conhecida como efeito borboleta. Segundo ela, ao bater das asas de uma simples borboleta, poderia mudar o curso natural das coisas e talvez até provocar um furacão do outro lado do mundo. Por isso, reflita, meu irmão. Se até o momento das asas de um inseto tão pequeno pode teoricamente causar tamanhas consequências, será que conseguimos medir que uma simples atitude nossa pode influenciar a vida de uma pessoa? Esse professor quis apenas fazer o bem a uma garotinha e mudou a vida de uma comunidade inteira. Isto é servir a Deus, meu irmão. É muitas vezes em gestos pequenos, deixar Deus agir para que o grande aconteça, o grande milagre de Deus se faça presença. Aquele pequeno que aos meus olhos parece ser tão simples, mas para quem está recebendo, é uma mudança tão grande, da qual nós nem fazemos ideia do quanto Deus está agindo no nosso agir. Pense e reflita, meu irmão. Isto é servir a Deus. Isso é estar presente e deixar que Deus se faça presente na nossa vida. Seja a diferença a partir de agora. Pense nisso.